Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção, a direção para esse trabalho e agradecendo por todas as bênçãos já recebidas, não é? Gracioso e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, estamos em Tua santa presença, humildemente, pedindo ao Senhor a graça e a misericórdia para este culto e também agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos recebidas até aqui, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, nos livrado dos males e tem perdoado as nossas fraquezas, nossas falhas, e nós continuamos a pedir, Senhor, que nos perdoe a cada instante, porque falhamos, erramos a cada momento. Mas então entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedimos a bênção a favor de todos aqueles que estarão reunidos conosco através deste culto pelo ar, não é? E que o Senhor abençoe a todos, que todos se alegrem, fiquem felizes, abençoados. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos ao Senhor e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, não é? A escritura que vamos ler hoje
na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 5, começando no versículo 17. São Tiago, capítulo 5, versículo 17, até o final do capítulo, não é? E nós teremos também a oração da fé, em favor uns dos outros, e vamos continuar a leitura da mensagem Trono da Misericórdia, que é Apocalipse 4, terceira parte, Trono da Misericórdia. É uma série que o profeta pregou, não é? Muito bom para se estudar, para se aprender, enfim, para edificar as nossas vidas. Vamos cantar agora, adorando o Senhor nosso Deus, na beleza da sua santidade, e que Ele receba o nosso louvor. Cantemos todos. Alegrias vem trazendo o eternal e santo amor, lá do alto firmamento, para os crentes do Senhor. Vem a nossa vida e congrega tua paixão. Divina e santo amor.
Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me Senhor Jesus, hoje mais tudo seu prazer, nos deste-me perfeita paz, que nunca irei perder. Metade nunca se encontrou, no amor de Deus Jeová. Metade nunca se encontrou, da paz que ao salvos dá. Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Quando a alma satisfaz, o sol pensar em ti. Metade nunca se encontrou, no amor de Deus Jeová. Metade nunca se encontrou,
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus continue a nos abençoar e Ele receba o louvor do seu povo, dos seus filhos, e que sempre os seus filhos tenham prazer de adorá-lo e de louvá-lo, não é? E agora vamos então à leitura da palavra do Senhor, conforme já anunciamos, não é? Que está na carta do apóstolo São Tiago, capítulo 5, versículo 17. Leiamos. Elias era homem frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura desta santa palavra, não é? Agora vamos orar, interceder uns pelos outros. Lembre daquele irmão, daquela pessoa necessitada que está precisando de ajuda, interceda por ela, porque nós acabamos de ler aqui que Elias era um homem frágil como nós. Ele tinha as mesmas fragilidades, não é? Mas, no entanto, ele orou fervorosamente e o céu não choveu durante 3 anos e meio. E depois ele orou outra vez e o céu deu as suas chuvas. Então vamos pensar nisso que São Tiago disse. Ele era igualzinho a nós somos, não é? Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, acompanhando o conselho do apóstolo Tiago, Senhor, que era também um homem como nós, porque ele disse nas suas palavras que Elias era como ele. Mas ele era o apóstolo do Senhor, e ele andou com o Senhor. E agora, então, isso serve para nós também. Nós somos como ele, como Tiago, e também como Elias. É assim que está escrito na tua palavra, e é assim que nós devemos crer. Então, se somos todos iguais, todos humanos, todos filhos de Deus, todos servimos ao mesmo Deus, então também temos todas as prerrogativas possíveis quando estamos na mesma posição, Senhor. Então, meu Deus, nesta hora nós oramos com a mesma oração que fez Elias, ele pedindo água, chuva para a terra, e nós pedimos, ó Deus, a bênção em favor das pessoas, em favor dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, ó Pai, nossos irmãos que estão sofrendo problemas diversos, de todas as espécies. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda as tuas santas mãos para curar, para alegrar o coração, para dar a bênção que cada um precisa. Ó Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos isto em favor uns dos outros, para a tua bendita glória e para a felicidade dos teus filhos. Humildemente te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor possa ter atendido a nossa oração. A Bíblia diz que quando nós estamos orando, o anjo passa com uma salva de prata, recolhendo as nossas orações e leva à presença do Senhor nosso Deus. Então que assim seja quando nós oramos ao Senhor, não é? Agora nós vamos então aqui na mensagem, que é a mensagem já anunciada, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, e o complemento do nome é Trono da Misericórdia. Então nós estamos parados aqui no parágrafo 57, e nós vamos ler agora a partir do 57 e ver o que Deus
sempre fez, não é? 57. Então, o que aconteceu? Nós fomos e oramos, e o Senhor nos deu testemunha. Tudo estava correto, tudo bem. Então, o poder do Senhor veio no nosso meio. O irmão Evans saiu para a rua, se sentiu dirigido para descer a um certo lugar. Ele voltou bem. Alguém, aqui em Jeffersonville, o carro foi roubado em Louisville. Ali estava seu carro parado ali com gasolina suficiente para levar todo. Saíram e levaram até próximo do boliche Green e voltaram. Eles desceram do carro, pararam o carro, deixaram a chave nele, apenas foram embora e deixaram parado ali, bem aqui em Jeffersonville, onde ele pudesse ser encontrado. Não em Louisville, aqui em Jeffersonville, e trouxeram de volta. Amém? Então vocês entenderam, né? Porque nós cortamos o assunto do outro culto anterior para esse, não é? Mas olha isto. Os ladrões furtaram o carro do irmão lá em Louisville. Mas o irmão teria vindo para a reunião do profeta irmão Branham em Jeffersonville. E aí eles ficaram sem saber o que fazer, vieram ao profeta de Deus e pediram a ele que orasse por eles, para que o carro pudesse aparecer. E aí ele se sentiu dirigido, desceu por uma rua ali em Jeffersonville, não em Louisville, onde tinha sido roubado. Desceu por uma rua dirigido por Deus e encontrou o carro parado ali, com a chave no contato. O carro estava aberto, com a chave no contato. Então, o profeta irmão Branham está dando testemunho dessa bênção, não é? Continuemos então. Você sabe, o Senhor pode fazer os pássaros obedecê-lo. Ele pode fazer homens obedecê-lo. Ele pode fazer os seus inimigos obedecê-lo. Ele pode, sim, Senhor, Ele é Deus. Aqui está seu carro sem falta, nada mais ou menos, nada mais ou menos, com meio tanque de gasolina, onde ele quase chegou ao boliche Green. Porque o boliche Green era lá onde eles iam para o desmanche, para entregar o carro lá. Então eles foram, gastaram a gasolina de ir e voltar e deixaram o carro ali para o irmão. O que é que fez isso, não é? Então o profeta está dizendo, ele faz os passarinhos cantar e obedecer, ele faz os homens obedecer e ele faz os inimigos obedecerem também. E ele só não falou que ele faz os seus filhos lhe obedecerem também. Mas os filhos não obedecem obrigados, não é? Eles obedecem por amor, eles obedecem porque creem. Os filhos obedecem porque têm prazer de obedecer o Pai Celestial, não é? Isso é muito maravilhoso. Chegou até o boliche Green. E o Espírito Santo deve ter dito, dê a volta e leve aquele carro para Jeffersonville. Deixe-o bem ali na rua e o estacione bem ali, porque eu vou enviá-lo por este lado e por este lado e para encontrá-lo. Não é isso correto, irmão Welk? Correto. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ele responde à oração, irmão Roy. Ele responde, ele apenas, este é o irmão Stanter. Isto é exatamente a mesma coisa. Ele curou seu pequeno cãozinho. Eu sei que ele cura. Ele responde à oração, ele continua realizando milagres.
Ele continua sendo Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus. Amém? Elias era um homem sujeito com as mesmas fragilidades que nós, né? E também o profeta Irmão Brana era homem também sujeito às mesmas fragilidades que nós. E, no entanto, o Senhor é o mesmo Deus. Aleluia. Ele é Deus sobre o telhado. Quem é aquele irmão que canta aqui na igreja? Deus na cozinha, Deus na fazenda, Deus no automóvel. Deus está em todas as partes. Ele é Deus, sempre e sempre Deus. Oh, quão maravilhoso! Começamos a pregar após algum tempo e nunca entramos nesta lição. Correto. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos. Bendito Pai Celestial, somos tão apaixonados por Tua Santa Palavra que nossos corações ardem por dentro quando sabemos que o Teu Espírito entra no nosso meio e fala conosco, e nossos corações alcançam e seguram nisto, e parece que simplesmente nós sentimos tão bem nisso, Senhor. E ao saber que nesta hora de trevas, onde há tantas confusões, como o profeta disse, nos últimos dias haverá uma fome, algo mais ou menos assim, não de pão e de água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E os homens viajarão do leste ao oeste, norte e sul, procurando encontrar a verdadeira palavra de Deus. Palavra. O que é a palavra? Jesus é a palavra. A palavra foi feita carne e habitou no nosso meio para ver a manifestação da verdadeira palavra de Deus sendo manifestada de acordo com as Escrituras, acontecendo que, como as pessoas viajariam e procurariam e falhariam em encontrá-la. Ó Deus, estamos muito contentes, tão contentes, porque o encontramos há anos atrás, precioso ao nosso coração. E por vermos que não estamos nem um pouquinho confusos. Ó Deus, Tu dissestes, aqueles que conhecem seu Deus farão proezas naquele dia. E aqui estamos nós nos últimos dias, vendo todas estas coisas que Jesus disse que aconteceriam, se manifestando bem no nosso meio. Muitos sinais, maravilhas, milagres realizados, fazendo isto exatamente da forma que ele o fez. Como ele disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. E, Senhor, deixe-nos, através do Espírito Santo, alcançar aquela palavra e obter aquelas verdadeiras coisas e atá-las no Calvário, através da palavra, e vermos que nele temos a plenitude e as riquezas e as bênçãos e a glória, e tudo vai a ele, o qual é digno, que veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ele mesmo se assentou, pois ele foi morto desde a fundação do mundo. Falamos dele nesta manhã, Pai. Oramos para que Tu abençoes nossos corações. Deixe Teu Espírito mover no nosso meio e abençoe-nos e enriqueça a nossa experiência e cure os enfermos do nosso meio e dá-nos graça para vencer. E Deus, enquanto eu saio para os campos para encarar o inimigo,
que eu possa saber que que estou guarnecido cada hora através da oração. Oh, como dependo dessa guarnição, o inimigo se aproximando, mas sabemos que a guarnição existe por causa das mães e pais e garotos e garotas e cristãos nascidos de novo, com a experiência pessoas destinadas ao céu, estão de joelhos orando. Ó Deus, dá-nos libertação e, Pai, oramos para que Tu nos permitas entrar na linha do inimigo, conquistar cada alma preciosa que está esperando. Faça o Senhor, traga-os das trevas para a luz, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Agora, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo e que sejamos bastante reverentes e eu não tentarei segurá-los por muito tempo. Mas no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Quando João foi tomado, a igreja subiu. E daquele tempo em diante está tratando com Israel, até a vinda novamente. Não vê você como é isto? As pessoas hoje, como elas são, algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Isto não é escriturístico, não, senhor. A próxima coisa em ordem é a partida da noiva. Leia nas eras da igreja, você verá o que. Agora, estas outras coisas que acontecem é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está na glória. Deus retorna com grandes maravilhas para realizar milagres internacionais e coisas através dos judeus, não a igreja de forma alguma. Então vamos dar uma pausa aqui para nós fazermos um breve comentário, não é? Então ele está dizendo aqui que a noiva sobe no capítulo 3 de Apocalipse. Depois do capítulo 3, as coisas concernentes ao que estão escritas ali será para os judeus, não é? Enquanto isso, a noiva estará nas bodas do Cordeiro. Não perca essa sequência de fatos, não é? Então é isso aqui. No capítulo 3, termina a era da igreja. Olha bem isto. No capítulo 3 de Apocalipse, termina a era da igreja. Isto é correto. E a era da igreja termina com uma pequena minoria que encontramos. Apenas ouçam aqui. Eu li isto novamente nesta manhã. Isto quase me partiu em pedaços. O lugar e a atitude de Cristo no final da era da igreja, encontrado no versículo 20 ao 22 de Apocalipse 3. Pense nisto. Cristo no fim, onde ele está, ele no fim da era da igreja, onde ele está, né? No fim da era da igreja, diz aqui, fora de sua igreja, repelido por denominações e credos. Qual a sua atitude? Tentando voltar. Esta é uma condição lamentável. Então, olhe isto. No capítulo 3, ali nós temos as cartas, as 7 eras da igreja. E a última carta é a carta endereçada a Laodiceia. Então ele diz assim, observe a posição de Cristo nesse tempo.
do capítulo 3, da última era da igreja. A igreja o tinha expulsado para fora. A igreja de um modo geral, não é só uma ou outra, não. A igreja de um modo geral, todo o sistema religioso cristão, tinha expulsado ele do lado de fora. Você diz, mas isto é assim? É assim. E você vai ver no capítulo 3 e no verso, se não estiver enganado, verso 20, não é? Bom, ali na última carta, do 14 ao 20, você vai encontrar ali ele dizendo, eis que eu estou batendo a porta e quero voltar e quero entrar, não é? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Então, nesse tempo do capítulo 3, ele já está expulso de sua igreja, o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério e é preciso se prestar muita atenção nisso, não é? Que é justamente o tempo em que nós estamos vivendo. Agora, não foi no tempo de São Paulo, não foi no tempo de São Martim, em outros tempos antigos, não é? No tempo de Lutero, não foi. É no tempo em que nós estamos vivendo agora. É que Jesus está expulso do lado de fora da igreja. Então, encontramos aqui, depois destas coisas, ele ouviu uma voz, falando consigo que, o que foi isto? O Espírito deixou a terra depois destas coisas. Começa o primeiro capítulo, ou o primeiro versículo, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então ele falou uma coisa muito importante aqui. Depois destas coisas, o Espírito, deixa eu ver, depois dessas coisas, aqui mais para trás um pouquinho, começa o primeiro capítulo, ou o primeiro versículo, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta para trás um pouquinho, quer ver? Deixa eu tomar aqui, senão ele rola aleatoriamente, a gente não acha mais, né? Olha isto aqui, consigo que o que foi isto? O Espírito deixou a terra, o Espírito Santo. Depois desse meio aqui, desse inteirinho aqui, depois disso, o Espírito deixa a terra, o Espírito Santo. E você sabe de uma coisa? Você que não é cristão, você que não é da mensagem, ou seja quem for, você sabe de uma coisa? Que o Espírito Santo só está na terra por um motivo. Ele só está na terra velando pela noiva do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo. Ele só está na terra velando por sua noiva. Quando a noiva for tirada da terra, ele também vai embora. O Espírito Santo não vai ficar aqui quando acontecer o arrebatamento. Isso é muito de se pensar, muito de se levar a sério. Então, eu queria frisar isto aqui. O Espírito deixou a terra depois dessas coisas, começa o primeiro capítulo, ou o primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Apocalipse 4, versículo 1, não é? Depois que a igreja partiu, então uma porta estava aberta. E passamos através de tudo isto e descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro também era a mesma voz que ele ouviu no céu dizendo: suba aqui, suba aqui. João subiu. Isto representa a igreja indo no rapto. Bom, deixa eu frisar uma coisa aqui. Nós pegamos a mensagem chamada Apocalipse 4, terceira parte, não é? Porque nós nos sentimos dirigidos, não é? A falar sobre o trono da misericórdia. Mas depois nós podemos voltar nas outras anteriores, a capítulo 4, primeira parte, capítulo 4, segunda parte também, não é? Mas queria focar aqui agora sobre o trono da misericórdia. João subiu no Espírito, foi tomado ao céu e viu todas as coisas que Deus prometeu e que disse aos discípulos que importa se quero que ele
fique até que eu venha. Vocês se lembram disto? Que o Senhor perguntaram, e ele falou assim para São Pedro: quando você era moço, você se vestia, você se cingia, colocava seu cinto, penteava seu cabelo, né? Fazia tudo certinho e saía e ia para onde queria, quando você era jovem. Mas depois que você ficar velho, você não poderá fazer mais isso. Outros te levarão para onde quiserem, né? E ele estava falando aquilo em símbolo para São Pedro, porque quando você é muito jovem, quer dizer, você não tem ainda uma certa maturidade, você vai para onde quer, né? Olha isto, mas focando o sentido espiritual. Aí quando você começa a ficar mais amadurecido, mais velho, mais experiente, aí você não vai mais para onde você quer. Sabe por quê? Porque o outro te domina, outro te guia, e esse outro não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo te guiando. Você entendeu como isso é maravilhoso? Ele não estava falando para Pedro que ele ia ter muita desvantagem, não. Ele estava falando que quando você perder essa jovialidade assim humana, é porque você está amadurecendo. E aí você vai ser dirigido, você vai ser conduzido por outro. E esse outro seria o Espírito Santo, seria Deus. E começa a dirigir você para onde Ele quiser, não é? Então é isso. Aí perguntou-se ao Senhor Jesus Cristo: e quanto a este? Que era São João, né? São João era jovem, tinha uma grande diferença entre ele e São Pedro. São Pedro era mais amadurecido, na idade cronológica mesmo, e São João era jovem, bem mais jovem. Aí ele disse: e quanto a esse? Ele disse assim: bom, quanto a esse, se eu quiser que ele fique, ele ficará. Aí saiu um dito entre os discípulos que São João não ia morrer, né? Aí então, era por quê? É porque ele seria o único que ficaria para ter as visões do Apocalipse. Ele disse: se ele quiser que eu fique, se eu quiser que ele fique até a minha vinda, ele ficará, né? Então foi nesse aspecto aqui. João foi o último apóstolo que ficou vivo dentre todos os outros demais, e ele então teve essas visões. Ele foi para a ilha de Pátimos, como todos conhecemos, e aí ele teve essas visões, foi arrebatado e pôde escrever o Apocalipse, né? Então ele viu a vinda do Senhor, como se fosse assim num anteprojeto, né? Mas vamos aqui, vamos aí. Se quer que eu fique até que venha, ele viu a vinda do Senhor e o que aconteceria. Ele viu na terra o que aconteceria na terra para o rapto da igreja, e foi tomado, ele foi mostrado tudo, até depois do milênio. Ó, não é ele maravilhoso? O Senhor, né? Não é ele maravilhoso? Agora, nós paramos no último domingo, no capítulo 4, em versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora descobrimos que estes eram anciãos. Um ancião nunca é aplicado a um anjo ou um ser. É um ser humano. Esses 24 anciãos que estavam lá, mas João estava vendo isso na visão antecipada, não é? Então, esses 24 anciãos não eram anjos, ele está dizendo aqui. É um ser humano redimido. Anciãos, porque eles, tronos, coroas, domínios, nunca se referem a anjos, mas as coroas e tronos, e assim sucessivamente, pertencem a seres humanos. E estes anciãos estavam coroados de vestidos, coroados e vestidos, e assentados nos tronos,
E encontramos em outras partes da Escritura que eles eram os 12 apóstolos e eles eram os 12 patriarcas. 24, 12 do Novo Testamento e 12 do Velho Testamento, né? Os 24 patriarcas, sendo que os 24 significam 12 apóstolos, 12 patriarcas. E nós os encontramos mesmo na cidade que desce do céu de Deus. Depois que a terra explodir e tudo fizer em pedaços e nada sobrar sobre a terra, a não ser cinzas vulcânicas, isto será tudo o que sobrará. Não haverá mais mar, o mar secará. Como eu estava falando ontem à noite a alguém, ou ontem em algum lugar, a terra uma vez estava assim. Bem, ao redor do sol, com igual calor de cima até embaixo, lá em cima dos campos gelados britânicos, você pode dinamitar aqui embaixo uns 500 pés e encontrar palmeiras. Isto veio repentinamente, as congelou com a refrigeração. Agora, como o seu desidratador e assim por diante, e seu freezer com temperatura extremamente baixa, que conserva os morangos e coisas por anos e anos e anos vindouros, vem? Esta é a mesma maneira que aconteceu naquela época. Rapidamente ali veio uma destruição antediluviana e inundou toda a terra, e quando isto aconteceu, os poderes atômicos oscilaram de suas órbitas e a congelou ali, e ali ela ficou. Vem, cave e pode encontrá-las ao redor da zona ártica e coisas, palmeiras e assim por diante. Mostra que uma vez foi habitada, belamente estabelecida, e agora isto foi jogado para trás. Ele está falando uma coisa científica aqui que eu até não me atreveria a comentar muito, né? Mas pelo que eu posso entender aqui, ele está dizendo que naquelas partes geladas dos Árticos, né? Então ali, se fossem cavar ali, encontrariam palmeiras soterradas pelo gelo. E ele disse, assim como você conserva os morangos e as frutas no seu freezer, isso ficou conservado lá, né? Agora, onde eu penso que Deus obteve aquela água quando o Gênesis começou? Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e a água estava sobre o abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse, haja luz. Deus separou então a terra e a água, a qual formou a terra, mas toda a terra estava coberta. Agora, o que ele fez? Ele simplesmente, através da atmosfera, ele apenas... A atmosfera está cheia de hidrogênio e oxigênio e coisas assim. Então, ele simplesmente levantou isto da terra e separou. Não havia nenhum mar na terra, então. Deus regava a terra, não tinha nem mesmo chuvas. Ele a regava através de fontes e coisas, irrigação. Então, quando ele... a única coisa que ele fez, então, quando o homem a explodiu de sua órbita, jogando para um lado, o que aconteceu?
isto a lançou com calor aqui embaixo, e o frio lá de cima, e calor e frio, o que acumula? Sinta isto aqui nestas janelas agora, calor aqui dentro e frio lá fora. Estão vendo a condensação? Começa a criar uma umidade, né? Você pode prestar atenção no vidro do carro, quando você está viajando, né? Que aqui dentro o carro, o ambiente do carro está quentinho porque está fechado, você está viajando com aquele frio muito intenso e o vidro fica cheio de água assim, né? Olha isto. Então a condensação, está vendo a condensação? E chuva não é nada além de uma condensação, transpiração, e água são cinzas. E então, quando isto... Eu gosto daquele hino: tu colocastes tua mão preciosa, Senhor, na campina, colocastes tua mão maravilhosa na pastagem. Senhor, tu fizestes derramar a fonte, levantastes a montanha. Ó Senhor, observe tua preciosa mão em mim. Tu fizestes as nuvens, formastes as nuvens que fizeram a chuva fez o mar trouxe as nuvens para dar-nos vida abundante. Tu sustentas a terra e os céus em teu comando. Senhor, ó, por favor, observe tua preciosa mão em mim. Ó, quão grande, sim, ó Deus do céu. Então, nesta grande hora, está inclinada para trás assim. Agora, e ele nos fez uma promessa: não vai ser mais água, mas fogo. Desta vez, em vez de lançá-la, eles lançaram a terra para longe do sol. Naturalmente, ela se inclinou. Se você atirá-la em direção ao sol, ela queimará. E exatamente como ele a destruiu com água e colocou o arco-íris no céu, ele não faria mais isto. Agora ele fez uma promessa que ele queimará. Então aí está você, onde o pecado e toda fascinação e toda imundície. Então ele está dizendo aqui que de dilúvio, de inundação, ele não destruirá mais a terra, mas ele diz que vai queimar ela agora, né? Há não muito tempo atrás, eu estava cavalgando através de umas campinas e quando garotinho, eu costumava pensar, pegava meus livros de história e geografia e pensava nas grandes planícies do oeste. Um dia eu dizia, eu viverei ali, pacífica e quietamente, onde não há pecado, e eu passarei pelos campos e caçarei como um índio, e eu viverei ali uma vida tranquila por todos os dias da minha vida. Mas agora, o homem branco tem estado ali. Onde o homem branco vai, o pecado está com ele. Ele é o maior assassino e matador de todas as pessoas da terra. O homem branco o é. Ele é o renegado de todas as cores. Aqui, há não muito tempo atrás, no jornal, Irmão Tom, aqui da África, eu vi uma parte no jornal, há 2 semanas atrás, eu creio que foi, e eles disseram, se os americanos continuarem tendo permissão para ir à África, daqui a 10 anos
o grande leão africano estará completamente extinto. Os elefantes, os renegados, atiram simplesmente em qualquer parte que podem. A foto de dois grandes machos tentando levantar uma fêmea ferida. Parecia que lágrimas corriam pelos seus olhos. Eles não queriam, eram machos, não queriam que a fêmea morresse, e cada um a sustentava de um lado, assim, para não deixá-la cair ao chão. Simplesmente furada de bala. Um sujeito que atira em qualquer coisa assim não merece ter uma arma em sua mão. Isso é correto. Ele não tem bom senso suficiente para mantê-la. Agora, há uns 2 anos atrás, tentando levar um rebanho de alces ao meu bom irmão Roy Robertson, outros ali atrás, onde eu estava guiando lá em cima no Colorado, sabia que tínhamos um bom rebanho. Jeff e eu os levamos até ali por anos e anos, cerca de 80 cabeças de alce, e eu ouvi que eles deixaram alguns desses sujeitos de escritório lá de Denver irem ali com as suas calças e blusões e cordões nas pernas, aqueles caçadores. Aqui subiram eles, um grupo de jipes e coisas assim, entraram ali atrás em nosso território. E eu estava guiando aqueles alces através da montanha, atrás deles, cerca de 1 milha ou 2, e eles estavam seguindo. Você tem que mantê-los desbastados, os grandes velhos machos e coisas, senão você dispersa seu rebanho. É exatamente como criar o gado ou qualquer coisa. A vida selvagem deve ser a mesma coisa para nós. Não é um alvo. Se você deseja atirar em alvos, eles têm linhas de tiro aqui fora para você atirar neles. Isto é correto. É uma desgraça assassinar as coisas, vem? É pecaminoso, é revoltante. E eu contei 123 tiros daquela metralhadora, como que atirando de seus ombros. E na manhã seguinte, o irmão Banks Wood, aqui comigo, subimos até a montanha e eu contei 19 lugares ensanguentados. Não sabiam nada a respeito de caçar. Você pode atirar em um grande animal assim, você pode atingi-lo o suficiente para matá-lo. Eles simplesmente disparavam, bang, 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 atirando uns atrás do outro. Ora, eles morrerão. E o que? Se vocês o encontram depois deles estarem com febre, eles não estão bons. Eles deterioram imediatamente, e os carniceiros, coiotes e coisas os comem. 19 pontos ensanguentados, grandes machos com os cascos desse tamanho e o sangue jorrando a uns 2 pés onde havia sido furado. Assim, com aquelas armas, eles não deveriam permitir que um renegado assim pudesse ter uma arma em sua mão. Isto é correto. Ele não tem bom senso para segurar uma arma. É tremendamente pecaminoso agir dessa maneira. Isto é horrível. Mas assim são os americanos.
Canadá, vocês pessoas preciosas do Canadá, se a América continuar assim, o Canadá estará tão degradado após algum tempo. Quando a América vai em qualquer lugar, parte da fronteira do Canadá e você tem aquela atmosfera americana. Esta América é a prostituta das nações. Isto é exatamente o que ela é. E agora ela ficará pior do que nunca. Ela está chegando ao seu fim. Isto aqui quem está dizendo é um americano que nasceu na América do Norte, William Branham, não é? A Bíblia fala de sua ruína, diz como ela ficará, América degradante, podre, imunda, imprestável. Isso é exatamente correto. Ela tem sido uma grande nação, ela tem carregado a mensagem do Evangelho. O que a faz da maneira que ela é? Porque ela rejeitou a mensagem do Evangelho e rejeitou a verdade. Ela está horrível. Isso está vindo para ela. Não se preocupe, eu vi isso na visão, quando o Senhor, como o assim diz o Senhor está vindo. Ela vai pagar por seus pecados. Antigamente, quando a América era a América, ela era uma grande nação, a maior do mundo, já conhecida. Desde Israel foi a América, mas com certeza ela tem se poluído agora. Ela tem rejeitado a mensagem, ela não tem tomado nada a não ser. Agora, ela tem se colocado. Você pode ver onde ela está agora. Todo mundo sabe disto. A única eleição mostrou onde. A última eleição mostrou onde está a sua reputação espiritual. Ela não sabe. Agora, estes anciãos, agora ele volta no assunto espiritual outra vez. É claro que toda a condição natural da terra reflete a condição espiritual também, não é? Então agora esses anciãos assentados no trono com suas coroas. Agora o versículo 5, vamos começar. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu amo isto. Você não ama? Eu sinto assim como meu paletó se encaixa em mim. Eu sinto tão perfeitamente isso encaixado como o paletó está no corpo, encaixado, não é? Quanto meu paletó se encaixa em mim. Você sabe, eu apenas quando... quero dizer, o paletó espiritual, naturalmente, você sabe, correto. E do trono, deixe-me falar deste trono agora por alguns minutos. Esse não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Não há mais misericórdia. E sem misericórdia, como o tribunal será o trono do julgamento de Cristo, o trono de julgamento, o trono branco de julgamento haverá. Então deixa eu dar uma outra pausa aqui, só para clarear, para não deixar confusão, não é? Ele disse, agora não tem mais misericórdia, mas não é agora, no sentido real. É agora quando isto estiver acontecendo, porque a igreja ainda não subiu, a noiva. E a noiva sobe no 3º capítulo, vocês não esqueceram lá atrás, né? A noiva sobe no 3º capítulo e ele está dizendo, agora não há mais misericórdia, mas agora quando estas coisas que estão escritas estiverem acontecendo, não é? Senão vai fazer confusão, vai dizer, o profeta disse que nós não tem mais misericórdia agora ainda tem misericórdia, não é? Haverá misericórdia então? Não, nenhum pouquinho de misericórdia para ser dada. No trono de julgamento
Você pode gritar misericórdia até não conseguir gritar mais. E você pode simplesmente gritar ao ar livre enquanto lugar, em algum lugar, porque não há mais misericórdia. Agora, agora é o dia da misericórdia. Então aí está bem claro agora. Agora, hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo, é o dia da misericórdia. Agora vamos voltar ao Velho Testamento. Aqui só um pouquinho. E descobrir o que é a misericórdia. Voltar e ver o que aconteceu com esse trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspargido com a expiação, sangue. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento, mas é misericórdia. Amém? Quer dizer, enquanto o sangue está aspargido, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que ainda permanece no trono até hoje, até hoje, então o trono não pode se tornar um trono de julgamento, porque o sangue está lá. E enquanto o sangue estiver lá, está havendo misericórdia para nós. Misericórdia para o pecador, para aquele que se arrepender. Aleluia. Então, vamos aqui, né? O trono do julgamento não é julgamento, mas é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Para aí, julgamento, você não pode vir ainda. Algo morreu e o sangue está lá. Aleluia. Se você vê isto, diga amém, amém, aleluia. Glória a Deus. A congregação responde amém. Uma vez que o sangue esteja no propiciatório, mostrará que algo havia morrido para conter, para segurar o julgamento. Mas quando a igreja, olha isto agora, mas quando a igreja é raptada, o trono da misericórdia se torna um trono de julgamento. Você segurou bem isto? O trono de julgamento só vai ficar seguro enquanto a igreja estiver aqui na terra. Quando a igreja sair da terra, então abre-se o caminho para o trono, para o julgamento. Aleluia. Lá no Velho Testamento e aqui no Novo Testamento também, e o santuário é aí onde o júri no santuário, aqui ele disse júri, né? Mas é juiz, agora ele diz, o juiz no trono, no santuário, agora, aquele trono de julgamento e o santuário ficavam cheios de fumaça. O trono do julgamento e o santuário ficavam cheios de fumaça. O que era aquilo? Como como no Monte Sinai, julgamento. A misericórdia havia deixado o trono de Deus. Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem disto? Oh, meu Deus, eu fiquei com tanto temor disso, Senhor. Não vai ter misericórdia no dia do julgamento. Mas também tem uma escritura que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. São Paulo falou aos Romanos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Para esses não haverá julgamento, porque Deus vai julgar o mundo sem misericórdia. Mas nesse tempo, meu irmão querido, precioso, convertido do Senhor Jesus Cristo, convertido do Evangelho, crente verdadeiro, não haverá julgamento para você. Só haverá julgamento para aqueles que rejeitarem a misericórdia, rejeitarem o Evangelho. Aleluia! Quantos sabem disto? A única coisa que ele reconhecerá naquele dia, o que é? Sangue.
Esta é a única coisa que apazigua um Deus irado, santo Deus. Aleluia. A única coisa que apazigua um Deus irado é o sangue de seu filho, naturalmente, não é? Adão e Eva fizeram um avental tão bom quanto qualquer metodista, batista, presbiteriano ou pentecostal poderia fazer aquilo. Aquilo cobriu a nudez deles, mas Deus podia ver através daquilo. Então ele matou algo e tirou as peles mortas pele dos animais mortos e os cobriu. O sangue tinha que tomar o seu lugar. Aquilo reteve a sua ira. Ele viu o sangue e se afastou daquilo, porque algo havia derramado sua vida. Oh Deus! Aleluia! Algo tinha morrido no lugar de Adão e Eva, por isso a ira se afastou deles. Oh meu Deus, eu preciso parar aqui no parágrafo 95, né? Mas que Deus nos ajude, que Deus ajude cada irmão meu, cada irmã minha que está ouvindo agora. Não vamos brincar de crente, não. Não vamos ficar brincando de crente toda a vida, não, porque o tempo vai passando. Nossas vidas também vão se esvaindo cada dia. Oh Deus, vamos levar a sério a nossa fé, a nossa vida espiritual. Vamos parar um pouco de brincar de igreja, brincar de crente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos esse apelo a todos os nossos irmãos, independente de quem seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai bendito, agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela tua misericórdia estendida sobre nós até agora, por causa da vida que foi derramada, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, para nos proteger da ira, Senhor, por causa do pecado. Oh Deus, perdoa todos os nossos pecados, Senhor, enquanto há misericórdia no trono, enquanto o juízo não pode vir, porque o sangue está retendo o juízo. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, Senhor. Tenha compaixão de cada um de nós, enquanto é tempo. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos amados, que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo possa fazer a sua obra nos nossos corações. E agora nós vamos ficando por aqui, não é? Se Ele permitir, nós voltaremos no nosso próximo culto. E não se esqueçam, então, de clicar no gostei, assim, né, no joinha ali, para esse vídeo poder, o YouTube entender que as pessoas que está tendo uma boa aceitação, não é? E aí vai para frente, espalha e outros começam a ouvir a palavra e são salvos. Nós lemos que se nós ajudarmos um pecador a deixar o seu pecado, nós salvaremos uma alma e será coberta uma multidão de pecados, né? Então, não esqueçam de se inscrever também, e também se quiser ativar o sininho, aí você recebe as notificações no seu e-mail, na sua conta, que saiu mais um vídeo e tudo, né? E nós estamos aqui com esse trabalho no ar todas as terças, sextas e domingos. E os links são publicados, os cultos são publicados no horário das 18h45. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Permitindo Deus, nós estaremos juntos no nosso próximo culto. Amém.